A morte de Elvis Presley, ocorrida em 16 de agosto de 1977, é cercada de detalhes trágicos e simboliza o colapso de uma das maiores estrelas do entretenimento mundial. Conhecido como o rei do rock and roll, Elvis foi encontrado inconsciente em sua mansão, Graceland, em Memphis, Tennessee. Apesar das tentativas de reanimação, ele foi declarado morto às 15h30 no Hospital Baptist Memorial, aos 42 anos de idade. Contexto e saúde de Elvis Presley. Nos anos que antecederam sua morte, a saúde de Elvis vinha se deteriorando de forma alarmante. Apesar de sua fama e sucesso, ele enfrentava uma vida pessoal tumultuada, marcada por excesso de trabalho, isolamento e abuso de medicamentos prescritos. Problemas de saúde. Elvis sofria de uma série de problemas médicos crônicos, incluindo hipertensão, glaucoma, problemas hepáticos, constipação severa e obesidade. Esses problemas eram agravados pelo uso abusivo de medicamentos prescritos, que incluíam analgésicos, tranquilizantes e anfetaminas. Estilo de vida e alimentação. O cantor tinha hábitos alimentares extremamente pouco saudáveis, consumindo grandes quantidades de comida gordurosa e calórica. Um prato famoso associado a ele era o sanduíche de manteiga de amendoim, banana e bacon. Esse estilo de vida contribuiu para seu ganho de peso e para complicações cardiovasculares. Dependência de medicamentos. Nos anos 1970, Elvis começou a depender de medicamentos prescritos para lidar com a ansiedade, insônia e as demandas de sua carreira. Seu médico pessoal, Dr. George Nichopoulos, também conhecido como Dr. Nick, teria prescrito milhares de doses de medicamentos nos últimos anos de vida de Elvis, gerando polêmicas posteriores sobre sua ética profissional. Os últimos dias de Elvis. Nos dias que antecederam sua morte, Elvis estava se preparando para uma nova turnê. Ele parecia estar em um estado de saúde debilitado, mas insistia em continuar sua carreira. Segundo relatos, ele apresentava inchaço facial, dificuldade para respirar e sinais claros de exaustão. Na noite de 15 de agosto de 1977, Elvis passou o tempo em Graceland com sua noiva, Ginger Alden, e amigos próximos. Ele jogou tênis e depois se recolheu ao seu quarto por volta das 4 horas da manhã. Antes disso, pediu que não fosse incomodado, alegando que queria descansar. A descoberta. Na tarde de 16 de agosto, Ginger Alden encontrou Elvis desmaiado no chão do banheiro de seu quarto. Ele estava caído de bruços, ao lado do vaso sanitário. Ela chamou os funcionários da casa e tentou buscar ajuda. Uma ambulância foi chamada e Elvis foi levado às pressas ao Hospital Baptist Memorial. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele foi declarado morto pouco depois de sua chegada ao hospital. Causa da morte. O relatório oficial de autópsia apontou que Elvis Presley morreu de um ataque cardíaco fulminante. No entanto, a causa exata foi controversa. Embora inicialmente tenha se afirmado que a morte não estava diretamente relacionada ao uso de drogas, análises toxicológicas posteriores mostraram a presença de várias substâncias em seu organismo. Os especialistas sugerem que o uso prolongado de medicamentos prescritos, combinado com seus problemas de saúde subjacentes, foi um fator determinante. Entre os medicamentos encontrados em seu sistema estavam codeína, morfina, diazepam e barbitúricos. Repercussão. A morte de Elvis Presley chocou o mundo. Milhões de fãs em todo o planeta lamentaram a perda de um ícone cultural. Graceland foi inundada por admiradores, muitos dos quais deixaram flores, cartas e outros tributos. Apesar do luto, a morte de Elvis também gerou polêmica e especulação. Muitas teorias da conspiração surgiram, sugerindo que ele teria fingido sua morte para escapar da pressão da fama. Essas teorias persistem até hoje em algumas comunidades de fãs. Os anos finais de Elvis Presley. No final da década de 1970, a vida de Elvis estava em declínio. Ele continuava uma figura icônica, mas lutava contra problemas de saúde e uma carreira que, embora lucrativa, havia perdido parte do brilho. Apesar de ainda atrair multidões, o peso da fama, os problemas pessoais e as questões médicas tinham cobrado seu preço. Declínio físico e mental. Elvis passou os últimos anos de sua vida em uma espiral descendente. Ele sofria de problemas de saúde múltiplos, incluindo hipertensão arterial, problemas intestinais crônicos, glaucoma, artrite e insônia severa. Esses problemas eram exacerbados por sua dependência de medicamentos prescritos, incluindo sedativos, estimulantes e analgésicos. O abuso dessas substâncias causava períodos alternados de hiperatividade e letargia. Rotina de isolamento. A vida em Graceland tornou-se cada vez mais isolada. Elvis raramente saía de sua mansão e era cercado por um círculo íntimo conhecido como Memphis Mafia. Embora composto por amigos de longa data,
muitos criticaram esse grupo por facilitar seus hábitos destrutivos, incluindo o uso de medicamentos. Carreira sob pressão. Mesmo em declínio, Elvis continuava a fazer turnês intensas, realizando até 100 shows por ano. Ele frequentemente cantava sob o efeito de medicamentos, o que resultava em performances inconsistentes. Sua aparência física também se deteriorava. Ele ganhará muito peso, seu rosto estava inchado, e ele parecia exausto em várias apresentações. A noite antes da morte. Na noite de 15 de agosto de 1977, Elvis estava em Graceland com sua noiva, Ginger Alden, e alguns amigos próximos. Ele havia marcado uma consulta odontológica no início do dia e, à noite, jogou tênis com um amigo, voltando para a mansão por volta da meia-noite. Após o jogo, Elvis parecia inquieto. Por volta das 4 horas da manhã, ele disse a Ginger que iria ao banheiro para ler. Este era um hábito recorrente para ele. Elvis frequentemente passava horas no banheiro, lendo livros sobre espiritualidade, religiões antigas e saúde. A descoberta no banheiro. Na tarde de 16 de agosto, por volta das 14 horas, Ginger Alden percebeu que Elvis não havia saído do banheiro. Ela foi verificar e o encontrou caído no chão, com o rosto para baixo, em uma posição que sugeria que ele havia caído repentinamente. Elvis estava inconsciente, e seus lábios já apresentavam sinais de cianose, coloração azulada causada por falta de oxigenação. Ginger chamou os empregados da casa, e uma ambulância foi chamada às pressas. Enquanto esperavam, tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. A chegada ao hospital. A ambulância chegou ao Hospital Baptist Memorial por volta das 14h50. Os médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas Elvis foi declarado morto às 15h30. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, gerando um impacto global. Autópsia e controvérsias. Uma equipe de médicos realizou a autópsia ainda no dia 16 de agosto. A causa oficial da morte foi registrada como um infarto do miocárdio, ataque cardíaco. No entanto, o relatório levantou dúvidas sobre o papel do uso de medicamentos na morte de Elvis. Medicamentos encontrados no corpo. A análise toxicológica revelou a presença de várias drogas em seu organismo, incluindo codeína, analgésico narcótico, diazepam e amobarbital, tranquilizantes, secobarbital e pentobarbital, sedativos. Essas substâncias provavelmente contribuíram para o colapso cardiovascular. Problemas crônicos agravados. A constipação severa, resultado do uso de opiáceos, também era um problema conhecido de Elvis. A autópsia revelou que o cólon de Elvis estava significativamente distendido, um fator que poderia ter contribuído para o estresse cardiovascular. Controvérsia sobre o Dr. Nick. O médico pessoal de Elvis, Dr. George Nichopoulos, foi criticado por prescrever milhares de doses de medicamentos ao cantor nos últimos anos. Em investigações posteriores, ficou claro que ele havia fornecido um número excessivo de medicamentos, levantando questões éticas sobre sua prática. O funeral. O funeral de Elvis Presley foi realizado em 18 de agosto de 1977 em Graceland. Milhares de fãs compareceram para prestar suas homenagens. O caixão foi colocado no Music Room da mansão, e a cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e celebridades. Seu corpo foi enterrado no Jardim da Meditação, em Graceland, ao lado de sua mãe, Gladys. Impacto cultural e teorias da conspiração. A morte de Elvis gerou um impacto profundo na cultura popular. Milhões de fãs ao redor do mundo lamentaram a perda de um ícone cuja música e presença de palco revolucionaram a indústria do entretenimento. No entanto, também surgiram inúmeras teorias da conspiração. Algumas pessoas acreditam que Elvis fingiu sua morte para escapar da pressão da fama. Essas teorias se baseiam em supostos avistamentos do cantor e em alegações de inconsistências no relato oficial de sua morte. Reflexões sobre sua morte. A morte de Elvis é um exemplo trágico de como a fama extrema pode levar a um colapso físico e emocional. Ela também serviu como um alerta para o abuso de medicamentos prescritos e para os perigos de um estilo de vida pouco saudável. Hoje, Graceland é um local de peregrinação para fãs, e Elvis permanece como um dos artistas mais influentes da história. Sua música, presença de palco e impacto cultural transcendem sua morte prematura, mas sua vida também serve como uma lição sobre os desafios do estrelato.